Recebemos hoje o Mário Fonseca, da cidade de Varginha. A formação dele é psicanalista, neuropsicopedagogo, educador social, músico e compositor. Evangelista de orientação kardecista, dedica-se à divulgação do Evangelho de Jesus, contextualizando os ensinamentos do mestre Galileu com os desafios contemporâneos. Foi presidente da Aliança Municipal Espírita de Varginha e do Conselho Regional Espírita do Sul de Minas, entre os anos de 2008 a 2012. Lançou em 2005 o CD Música e Mística. Também algumas edições do seu programa de rádio foram editadas em CD. E apresenta, desde o ano de 2003, o programa radiofônico Suave Mensagem, pela Rádio Princesa do Sul, 87.9 FM, todos os sábados, das 11 ao meio-dia. Esse programa também é transmitido ao vivo pela internet, na Rádio Princesa do Sul, FM. Vamos, então, convidar o Marinho, né, que nós carinhosamente o chamamos assim, para que ele possa nos trazer as reflexões que estamos aqui aguardando. Senhoras e senhores, boa noite. Eu quero agradecer aos organizadores do evento o convite que se renova, agradecer a presença de cada um de vocês, dizer que é uma grande alegria participar mais uma vez aqui da Semana Espírita de Poços de Caldas. O tema é muito oportuno: os desafios do Evangelho na atualidade. E nada melhor do que refletirmos sobre estes desafios contemporâneos, seguindo aqui algumas trilhas no próprio Evangelho. Então, nós vamos começar em João, capítulo 1. João, capítulo 1, quando ele nos conta como Jesus iniciou ali os primeiros discípulos, sendo que ele, o próprio João, que conta a história, foi um destes. Muito bem, João capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, achando-se João outra vez com 2 de seus discípulos, fixou a vista em Jesus que passava e disse: eis o Cordeiro de Deus. Eu vou lendo e contextualizando. Então, que João é esse que estava ali com 2 de seus discípulos? João Batista, filho de Zacarias e Isabel, prima em 2º grau de Jesus. Este era João. E os 2 discípulos que eram discípulos dele, do João Batista, era João, evangelista, este que conta a história, irmão de Tiago, e André, irmão de Pedro. Estes 2, João e André, eram discípulos de João Batista. Muito bem. E João, então, continua: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo, seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que os seguiam, Jesus lhes disse: o que buscais? O que buscais? Nós poderíamos ficar a noite toda só aqui. Em primeiro lugar, estes discípulos de João Batista, se eram discípulos de João Batista, eles estavam buscando alguma coisa. Certamente eles estavam buscando espiritualidade. Eles não estavam buscando apenas uma religião, porque se assim o fosse, eles não seriam discípulos de João Batista. Eles estariam em alguma sinagoga, ou talvez fazendo algum curso em Jerusalém. Eles não estavam buscando o rótulo da garrafa, eles estavam buscando o que vai dentro da garrafa, a espiritualidade.
João, este que escreveu isso muito tempo depois, foi quem por último escreveu, o único dos apóstolos que morreu de velho, de morte morrida e não de morte matada como os outros. Ele escreveu muitos anos depois. Aqui ele tinha de 18 a 20 anos no máximo. Então, muito jovem, mas já estava buscando alguma coisa. Estava buscando espiritualidade, mesmo que ele não soubesse ao certo o que ele estava buscando. Jesus se volta para eles. O verdadeiro mestre se volta. Ele não sai correndo. Ele não se distancia. Ele se volta. O verdadeiro mestre faz de seus discípulos outros mestres, e não eternos discípulos, não cria dependência. Por isso Jesus chamava os discípulos de amigos, se fez um conosco, andava na mesma barca, andava junto, estava junto, se colocou lado a lado. Então ele se volta e faz uma pergunta, que na verdade diz respeito a mim, diz respeito a você. Porque se o que está escrito no Evangelho não diz respeito a mim, não diz respeito a você, o Evangelho não é o livro luz, patrimônio da humanidade. Não é o livro que consola esclarecendo, esclarece consolando. É apenas um livro de história. Mas se nós conseguirmos contextualizá-lo no dia de hoje, entendendo a cultura da época e trazendo o que se passa para a nossa vida e a nossa vida para dentro daquilo que está escrito, aí o Evangelho é um livro atual, atualíssimo. Ele faz todo sentido. Então essa pergunta, o que buscais, que Jesus faz ali para João e para André, ele faz para mim e faz para você. Imagine você diante do Cristo, a sua própria consciência, e então ele pergunta, o seu eu de profundidade pergunta a você, o que buscais? Será que nós sabemos? Nós sabemos mais do que não gostamos, do que gostamos. O que buscais? O que buscais? Eles não souberam responder. Eles foram pegos de surpresa. Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? E Jesus responde, vinde e vede. Que resposta maravilhosa. Você quer ir? Então vem. É preciso fazer um investimento. E um investimento de fé. Fé não é crença. Crer e duvidar são dois lados da mesma moeda. Todo aquele que crê duvida, todo aquele que duvida crê. Eu vejo algumas pessoas que creem desesperadamente, porque desesperadamente fogem da dúvida que os fomenta. Sabedoria é outra coisa. Fé vem de fidelis, de fidelidade. Você só pode ser fiel com aquilo que você sintoniza. Vinde e vede, ou seja, dá o passo. Você não tem certeza. Você precisa da fé quando você não tem certeza. Se você tem certeza, você não precisa da fé, você tem certeza. É o passo no escuro. É o passo naquela confiança. Confiança é confiar, trabalhar junto. Naquela confiança de que Deus vai botar o chão. Dá o passo, está no escuro, não tem abismo. Ele vai botar o chão. Então eles pagaram para ver. Vinde e vede. Eles foram e viram onde morava, permanecendo com ele aquele dia. E aí tem uma frase que parece assim, deslocada aqui no contexto. Era quase a 10ª hora. E daí? Por que será que ele colocou isso? É porque 10ª hora, senhores, significa 4 horas da tarde na cultura judaica. E ainda hoje, os mais ortodoxos judeus, eles consideram 0 hora 6 horas da manhã. 10ª hora, 4 horas da tarde é final de dia. O que significa isso? É muito simples. Eu penso que seja. É porque se eles não fossem naquela hora, seria tarde demais se resolvessem ir depois. Já era o final do dia. Dia seguinte é outro dia. Jesus talvez e provavelmente não estaria lá. E aí a oportunidade teria passado. E quantas oportunidades não nos passa, não nos escapa, porque nós não pagamos para ver. Porque nós ficamos acanhados, porque nós temos crenças, mas não temos fé, porque temos medo de dar o passo no escuro, porque será que Deus vai botar o chão?
Porque nós sabemos tudo em prédicas, mas onde estão as práticas? Temos os discursos, onde estão os testemunhos? É isso que eles fizeram. Eles pagaram para ver, eles foram, era quase 4 horas da tarde, e eles viram onde ele morava. Então, essa passagem conta como Jesus começou ali, com os primeiros discípulos, João e André. Jesus ainda não era uma figura notória, ele não era famoso, ele ficou famoso logo depois. O próprio João, na sua narrativa, no capítulo 2, ele vai contar sobre as bodas de Caná. Foi a partir das bodas de Caná da Galileia que Jesus torna-se uma pessoa conhecida do público, quando ele faz a transmutação da água em vinho. Em uma das edições da Semana Espírita aqui de Poços, eu fiz uma palestra abordando as bodas de Caná. Muito bem, nós estamos nas trilhas do Evangelho, e agora nós vamos pegar uma outra trilha. Essa quem abriu para nós foi Marcos, João Marcos. Ele era sobrinho de Barnabé, esteve com Paulo na primeira expedição, era bem jovem. Aquele garoto envolto em um lençol, que quando Jesus foi preso no Getsemane, ele quase foi capturado pelos guardas, mas ele se soltou e saiu correndo, era Marcos. Na época de Jesus era bem criança, jovenzinho, né? Ainda não era homem. Na primeira viagem de Paulo, ele esteve presente com o tio Barnabé, não deu conta do recado. Quantas vezes nós não damos conta do recado? Não fique triste, né? João Marcos provavelmente tinha mais maturidade espiritual do que nós. Ele também, naquele primeiro momento, fraquejou, inclusive voltou do meio do caminho. Na segunda viagem de Paulo, ele quis participar. Paulo disse não. Barnabé interviu pelo sobrinho. Paulo disse não. Eles discutiram e se separaram. Foi até bom. Paulo pegou Lucas, que já havia chegado na região da Palestina, foi para um lado. Barnabé e o sobrinho Marcos foi para outro lado. Está em Atos dos Apóstolos. Quem escreve é o próprio Lucas. Mas se quiser saber com maior detalhe, leia o livro Paulo e Estevão, da Lavra de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Está tudo lá, em minúcias. Muito bem. É só para contextualizar, para ficar atual. Senão fica uma coisa meio distante. Marcos, e daí? Quem foi Marcos, né? De repente. Para a gente saber que estes chamados santos pela Igreja Católica, São João, São Marcos, foram homens como nós. Também suavam a camisa, sofriam, se angustiavam, tinham seus momentos de fraqueza, para a gente parar de ficar se auto-martirizando ou julgando quem quer que seja no momento de fraqueza, seja nosso ou de quem quer que seja. Capítulo 6, ele vai contar uma coisa fantástica. Também poderia ficar a noite inteira aqui. Jesus é rejeitado em Nazaré. Isso tem a ver comigo, tem a ver com você. Porque certamente você já se sentiu rejeitado em algum momento. Você não foi o único. Isso acontece com todos, aconteceu até com Jesus. Vejam só que interessante. Saiu dali e foi para a sua terra, seguido de seus discípulos. Agora ele já tinha os 12. Chegado o sábado, pôs-se a ensinar na sinagoga. Nazaré tinha uma sinagoga. Muitos o ouviam e se admiravam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que se fazem por suas mãos? Por acaso não é ele o carpinteiro? Ué, não é ele o carpinteiro? O filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Suas irmãs não vivem aqui entre nós? E não queriam acreditar nele. Jesus, porém, lhes dizia: um profeta só é desprezado em sua terra, entre seus parentes e em sua própria casa. E ali não pôde fazer nenhum milagre.
Curou apenas alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e se admirava da incredulidade deles. Muita coisa dá para tirar daqui. Muita coisa dá para tirar daqui. Por exemplo, Jesus tinha irmãos e irmãs. Não foi filho unigênito. Foi o primogênito do casal José e Maria. Ele tinha muitos irmãos e irmãs. As famílias eram muito numerosas naquela época. Também podemos observar que Jesus, ali em Nazaré, agora por volta dos 30 anos, ele não foi reconhecido de pronto. Mas peraí, ele não é o filho do carpinteiro? Não é o Jesus? Então eles duvidaram por algum momento quem era ele, o que significa que ele não cresceu ali. Jesus nasceu em Nazaré. Jesus, muito provavelmente, não nasceu em Belém, como nos conta Lucas, mas não deixe que a verdade estrague uma boa história. A história de Lucas é belíssima e jamais poderá ser desprezada, tem muita espiritualidade. Mas historicamente, Jesus era dali. Mas aonde será que ele viveu dos 12 aos 30, nesses 18 anos? Não se sabe. Uns dizem, ele estudou em Jerusalém, no templo, porque foi lá. A última vez que, lendo os evangelhos, nós vemos o menino Jesus, aos 12 anos, debatendo teologia com os doutores da lei no templo. Quando então os pais o procuravam, e você pode pensar assim, se você for uma pessoa mais racional, mas como é que pai e mãe deixam um menino de 12 anos se perder? Meus queridos, vamos contextualizar. De Nazaré a Jerusalém eram 115 quilômetros. A viagem era feita pela estrada de Jericó em caravanas por causa dos assaltos que eram constantes. Assaltos não é um mal apenas da atualidade. Então, tem muito a ver, né, o contexto social da Palestina na época de Jesus com o nosso contexto. Mas não quero ficar por aí, porque senão eu fico o resto do tempo só comparando esses contextos sociais. Jesus tinha uma família numerosa, além dos irmãos, irmãs, os primos, os tios. Então, certamente, José pensou, ele está com Maria. Maria pensou, ele está com a minha irmã, que também chamava-se Maria. Até se der tempo, quero falar sobre isso. E lá, numa certa altura do caminho, eles se deram conta de que o menino não estavam lá. Isso significa que não eram pais superprotetores. Eles eram zelosos. Pais superprotetores estragam os filhos. Eu sou psicanalista e sei o que estou falando. Pais superprotetores precisam eles próprios irem para o divã se resolverem. Porque certamente os seus filhos irão mais tarde. Isso quando não vão logo para o psiquiatra. Porque são vários transtornos que decorrem de crianças que têm pais superprotetores. Eu não estou falando de pais cuidadores, zelosos, amorosos. Estou falando de superproteção. Jesus não foi superprotegido. Imagine se fosse superprotegido, se ia acontecer uma coisa dessa. Eles se deram conta, numa certa altura do caminho, tiveram que voltar. E aonde foram procurar Jesus? Crie seu filho assim, para que se um dia não chegar na hora, você possa encontrá-lo no centro, ou na igreja evangélica, ou na igreja católica. Para que você não vá procurá-lo primeiro no bar, no boteco, na boca onde vende droga, na delegacia, ou o que é pior, num necrotério. Isso é educação, e educação vem de casa, vem de berço. A educação de uma criança começa pelo menos 20 anos antes dela nascer. É na educação dos pais, enquanto filhos, que vai depender da educação dos filhos destes pais. Muito bem. E aí eles encontraram Jesus debatendo teologia lá no templo em Jerusalém com os doutores da lei. E aí vocês podem pensar, então ele foi estudar lá. Então me responda uma coisa. Por que no Getsemane, os sacerdotes que queriam capturá-lo, pediu que Judas os levasse e mostrasse quem era Jesus com um beijo? Eles não sabiam quem era Jesus. A fisionomia de Jesus não era tão conhecida assim. Então ele não pôde ter estudado lá.
Ah, ele estudou com os essênios. Sim, os essênios, claro, ficavam ali perto. Na Judéia, no Mar Morto, eles eram ascéticos, ascetas. Eles não comiam carne, eram vegetarianos, viviam uma vida monastérica. Jesus tinha fama de comilão, de beberrão. Está escrito aqui, inclusive. Depois eu até leio para vocês. Está em Mateus. É o próprio Jesus que fala. Jesus não combina com os essênios. Jesus tinha um outro estilo de vida. Pouco provável que ele tenha ficado lá muito tempo. Onde esteve Jesus? Não pensem que eu vou responder isso, eu não sei. Tem muitos livros que falam que ele esteve na Índia, lá no Tibete. Pode ser. Acho mais provável que tenha estado lá. Tem muita sintonia entre a mensagem de Jesus e a mensagem de Buda. Aliás, Cristo e Buda significa a mesma coisa, consciência crística. Cristo, evidentemente, não era o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo, filho de José Cristo. Cristo é um nível de consciência, assim como consciência búdica, né? São Cristo, Siddhartha Gautama, Jesus, eu não estou aqui comparando de forma quantitativa, por favor, não me interpretem mal. Estou falando de qualidade, de consciência. Se você for estudar o budismo, por exemplo, você vai observar que Buda, ele diz o seguinte, e a essência do budismo é essa, ele faz uma distinção entre dor e sofrimento. Ele diz, a dor faz parte da natureza, ela é inerente à vida na terra. Sofrimento é opcional, sofre quem quer. É uma opção neurótica da pessoa optar pelo sofrimento. O sofrimento pode ser extinto nessa vida, desde que a pessoa trabalhe o desapego. Desde que a pessoa trabalhe o desapego. Para isso, ele lança a senda óctupla, que são os 8 caminhos que todo budista percorre. A senda óctupla de Buda é o Sermão da Montanha de Jesus. Exatamente. Ipsis literis, ipsis verbis. Você pode comparar, né? Ele pode ter estado lá. Eu não estou dizendo que esteve. Eu não estava lá. Eu não estava lá. Eu não me lembro se estive. Na minha consciência eu não estava. Então eu não sei, não há provas, mas é no mínimo interessante. Em Nazaré ele não cresceu. A turma lá não conheceu eles. Vamos deixar as especulações de lado. Ele não foi reconhecido de pronto. Isso é uma coisa interessante. Ele tinha irmãos e irmãs. Isso é algo também interessante, porque tem gente que acha que Jesus não tinha irmãos e irmãs. Teve. E outra coisa, dos irmãos dele, ninguém seguiu ele. Nenhum. Para de reclamar que seu irmão não te compreende, que o seu pai não entende você, né? José, quando desencarnou, Jesus era adolescente. Maria, mãe de Jesus, também não o compreendeu num primeiro momento, pelo menos. Os irmãos, ninguém deles seguiu Jesus. Dos 12 apóstolos, nenhum era irmão do Senhor. Ah, mas espera aí. Você está enganado. Jesus tinha um apóstolo chamado Tiago, dito irmão do Senhor. Era irmão dele. Porque você leu aqui que ele tinha um irmão chamado Tiago. Pois é, coincidência de nome. Dos apóstolos, se vocês me permitem passar assim apenas o nome, João e Tiago, irmãos. Pedro e André, irmãos. Felipe, estes 5 naturais de Betsaida, moravam em Cafarnaum. Aliás, Jesus foi e se instalou em Cafarnaum, viu gente? Em Nazaré, como vocês viram, ele não foi bem recebido. Nem milagre ele pôde fazer lá. O Espiritismo explica muito bem que não existe milagre, que tudo são causas naturais. Não importa. Ele não conseguiu fazer o que ele fazia por causa da incredulidade da sua gente, inclusive dos parentes. Ele disse isso ali. Natanael, chamado Bartolomeu, que era de Caná da Galileia, lá onde Jesus transformou água em vinho e deixou a turma muito feliz com isso. Se fosse um religioso chato, chegava lá e dizia assim, vinho? Não, vamos transformar isso em água. Vocês não podem beber vinho. Mas Jesus não tinha esse tipo de personalidade. Lendo o Evangelho. Tomé, Simão
esse chamado Zelote, talvez simpatizante do movimento Zelota, que era um movimento revolucionário da Palestina. Desde aquela época, a coisa lá pega fogo. Judas Iscariotes, Iscariotes não é sobrenome de Judas, é porque ele vinha de uma cidade chamada Iscariotes, na Judéia. Era o único judeu da Judéia, o restante era tudo da Galileia ali, vizinho de Jesus. E os outros 3 são os parentes de Jesus. Tiago, chamado irmão do Senhor, Mateus e Judas Tadeu, filho de Tiago. Portanto, não tinha nenhum irmão de Jesus ali. Mas por que esse Tiago era chamado irmão de Jesus? Eu vou explicar para vocês. E depois a gente toca o barco aqui para outro lado. Maria, de Nazaré, tinha uma irmã chamada Maria, de Cleófas. Maria, mulher de Cleófas. Esse Cleófas também era chamado Alfeu. É a mesma pessoa. Então, Maria de Alfeu, Maria de Cleófas, era irmã de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré era casada com José. Maria de Cleófas, casada com Alfeu. Elas eram irmãs. E esses 2 eram irmãos. José era irmão de Alfeu. Então, o Tiago e o Mateus, o cobrador de impostos, eles eram filhos desse casal. Eles eram primos de Jesus em primeiríssimo grau, tanto por parte de mãe, pois as mães eram irmãs, como por parte de pai, pois os pais eram irmãos. E esse Tiago, ele tinha um semblante, uma fisionomia muito parecida com Jesus, por isso chamado irmão do Senhor. Mas dos irmãos consanguíneos de Jesus, nenhum o seguiu. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso para dizer exatamente que esse tipo de coisa acontece com todo mundo. Muitas vezes, você na sua casa, você diz a sua opinião e fala assim: nossa, mas aqui na minha casa, eu falar e o cachorro latir dá no mesmo. Ou aqui em Poços não acontece isso, né? Eu não consigo ter a mesma profundidade aqui que eu tenho lá, por quê? Por causa da ligação emocional. Por isso que um cirurgião não pode operar alguém da família, salvo um caso de urgência, né? Claro, evidente, mas caso contrário não. Não é ético. Um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra não pode atender alguém da família, nem um amigo próximo, por causa da ligação emocional. Eu vou dizer para vocês, a ligação emocional, o fato de você supor que conhece a outra pessoa, porque eu vi ele nascer, imagina, eu troquei as fraldas desse moleque, isso impede que você conecte-se com o espírito dele, porque você só vê o ego, você só vê a personalidade atual. É mais difícil você superar isso e enxergar aquele ser como um ser divino, assim como você. Você vai julgá-lo pelo que você conhece, não vai permitir conhecer o que você não conhece. Por isso que não há química necessária para que certas coisas aconteçam com pessoas próximas, como acontece com pessoas distantes. E isso aconteceu inclusive com Jesus. Então não vamos mais reclamar se isso acontecer com a gente. Estou em Marcos. Eu falei de João, falei de Marcos. Vamos para onde que eu vou agora, meu Deus? Eu vou lá para Mateus, o primo de Jesus, irmão de Tiago. Muito bem, filho de Alfeu e de Maria de Cleófas. Mateus. Mateus é muito interessante, muito. Por exemplo, Mateus, se você pegar o capítulo 11, é fantástico. Eu não vou ler não. Mas o que ele conta no capítulo 11? Ele conta que João Batista, o primo em 2º grau de Jesus, aquele que o batizou, e que viu um espírito descer-lhe sobre a cabeça em forma de pomba. É uma analogia, uma comparação. Tem gente que acha que realmente foi uma pomba que desceu. Muito bem. Ele foi preso. Vocês conhecem a passagem, né? Acredito que todos conheçam. Ele estava no cárcere. E olha o que aconteceu. Só esse pedacinho, capítulo 11. No cárcere, João ouviu falar das obras de Cristo e lhe enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir, ou temos que esperar outro? Mas ele não tinha batizado Jesus?
Ele não viu o Espírito descer sobre Jesus? Ele não indicou 2 de seus discípulos para serem discípulos de Jesus? Lembra? Eu li no início. Ele não disse, eis o Cordeiro de Deus. Aliás, que prova de desapego, né? É uma outra coisa que eu não comentei. Ele era o mestre daqueles 2 e ele indicou um que era maior do que ele, humildade. Quantos mestres, pseudo-mestres, ficariam com ciúmes? Ai, ele está frequentando a outra casa. Ele está fazendo um curso com outra pessoa. Ai, como incomoda isso. Inveja. Vai trabalhar a inveja. Olha que o João Batista, que dignidade, que homem digno. Mas Jesus vai falar dele aqui. Ele vai falar que dos nascidos de mulher, todo mundo aqui nasceu de mulher? Eu também. Minha mãe está com 80 anos, né? Então, dos nascidos de mulher, fez agora em março. Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Mas João Batista duvidou. Olha só. Ele viu tudo aquilo, mas nesse momento lá preso, ele mandou os discípulos perguntar se Jesus era o Cristo ou se devia esperar outro. Por quê, gente? Porque é ser humano, igual a mim, igual a você. Então para. Ele fraquejou também, e segundo Jesus, ele era maior do que todos nós juntos e multiplicados. Jesus é que disse isso, e eu estou na palavra dele aqui. Olha que interessante. Naquele momento ele estava fragilizado, ele estava preso e seria decapitado. Então ele vai e pergunta, mas será que é isso mesmo? Então isso é para mim, é para você, para a gente ver que até os grandes também dão as suas vaciladas, e para a gente parar de fazer discurso de vítima, ou querer exigir santidade, nossa ou de quem quer que seja. Muito bem, mas outra coisa interessante aqui é o seguinte, olha o que Jesus vai falar do homem, João. Mateus toma nota. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos são os que conquistam. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiserdes aceitá-lo, aceitá-lo. Ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Ele estava falando do quê? Da reencarnação. E como que as pessoas dizem que leem o Evangelho e não encontram nada sobre reencarnação? Precisa ler de novo. Precisa ler com olhos de ver. Gente, ver e enxergar são coisas diferentes, ouvir e escutar são coisas diferentes. Falar e dizer são coisas diferentes. Tem gente que fala, mas não diz nada. Tem gente que enxerga, mas não vê. Tem gente que ouve, mas não escuta. Está aqui. E é claro, Elias viveu 3 séculos antes, tinha o mesmo perfil psicológico de João Batista, o mesmo gosto, era o mesmo espírito, e não havia se passado tanto tempo assim. Ambos, na verdade, trata-se do mesmo, mas ambos personagens históricos vestiam-se de forma simples, com pele de camelo, gostavam de mel silvestre, não comiam carne, tinham uma vida bem reservada. E Elias decapitou, ou mandou decapitar, 100 sacerdotes, adoradores do deus Baal, aos pés do Monte Carmelo, na Galileia, onde corre um riozinho, ficou todo vermelho de sangue. E aí 3 séculos depois, agora reencarnando como João Batista, ele cumpre a sua missão profética, inclusive é ele que profetiza muito sobre Jesus também, assim como o fez como Elias, mas pela lei de ação e reação morre decapitado, tal qual impôs a pena àqueles sacerdotes por conta de contendas religiosas. Cuidado com as contendas religiosas, não decapitem-se, né? E não se odeiem fraternalmente. Jesus disse que os seus discípulos serão conhecidos por muitos se amar. E amar só o Espírito é fácil.
Eu falo às vezes no programa de rádio, que eu sei que tem muito evangélico, católico, que escuta, espírita, umbandista, ateu. Eu falo assim: amar só o irmão da congregação é fácil. Nós temos que exercitar o amor como um todo, né? Muito bem, mas Mateus, a partir do capítulo 19, até o final da sua narrativa, no capítulo 28, são 10 capítulos, ele vai escrever sobre as últimas 2 semanas de Jesus. É interessantíssimo, dá uma palestra maravilhosa isso aqui. É muito bacana, a gente vai acompanhando a viagem de Jesus. Eu fiz uma música chamada Jerusalém, que conta essa história, exatamente Mateus capítulo 19 até o final, no capítulo 28. Porque Jesus sai lá da Galileia junto com os apóstolos, ele passa pela estrada de Jericó, ele podia ir margeando o rio Jordão, mas ele gostava de passar por dentro da Samaria. Ele para ali sempre para tomar água no poço de Jacó, onde certa vez ele conversou com a samaritana, que inclusive ficou muito assim surpresa de um judeu não samaritano conversar com ela, porque os samaritanos eram muito mal vistos pelos judeus, tanto da Galileia, principalmente da Judeia, porque, segundo os ortodoxos, houve um caldeamento de sangue, miscigenação dos samaritanos com outros povos, e isso para o judeu ortodoxo era inadmissível. Evidentemente, mais tarde eles sentiram na pele o que é isso, no nazismo, né? No nazismo. Pena que hoje eles fazem a mesma coisa com os palestinos que lá estão. Mas aí já é uma outra análise social e política que não me cabe aqui fazer por uma questão de tempo. E aí Jesus chega lá, nessa aldeia chamada Betânia, onde morava o amigo Lázaro. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, ele se hospeda lá. Muito legal isso, né? E no dia seguinte ele vai lá no templo e derruba tudo, expulsa os vendilhões. E não me diga que ele agiu intempestivamente, no calor das emoções, porque ele fez o chicote. Se ele fez, teve tempo de pensar. Se fosse uma bobagem, ele ia pensar assim: não, vou fazer isso não, porque daria tempo para ele logicar. Então ele fez o chicote e expulsou os vendilhões do templo. Ah, mas isso aí não aconteceu. Tem muita gente que diz isso. Isso não aconteceu, porque querem fazer um evangelho de conveniências. Querem um Jesus de conveniência. Deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui eu entendo, então aconteceu. Isso aqui eu não entendo, ah, então eu ignoro. É claro que aconteceu. Se você for analisar o perfil psicológico, o temperamento dos homens da Galileia, a Galileia ficava ao norte da Judeia. E entre a Galileia e a Judeia, a Samaria. Os judeus da Galileia eram homens de temperamento muito forte. Muito forte. E ali no templo, o que aconteceu é o seguinte: no primeiro pátio, aonde os estrangeiros podiam entrar, eles trocavam as moedas, porque dentro do templo, assim como por exemplo no Vaticano, mas eu não estou comparando esse templo com o Vaticano, é apenas neste quesito. Você, ao chegar no Vaticano, lá dentro, para você comprar qualquer coisa, tem a moeda do Vaticano. Tanto que o Vaticano é um estado independente, é o menor estado independente do mundo, né? O menor, agora eu estou falando em quantidade. Então, em tamanho, em espaço territorial. Eles chegavam lá, os estrangeiros, eles queriam comprar um carneiro, uma pomba, um camelo. Eles ofereciam alguns animais em holocausto, à divindade, porque essa é a cultura da época. Toda a cultura bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento, se passa dentro da cultura judaica. Jesus viveu dentro dessa cultura. Ele não foi católico, evangélico, espírita. Ele foi judeu, culturalmente falando, não há como duvidar, isso é histórico. Então, ele chega lá e vê, poxa, mas isso aqui é a casa do Pai, isso aqui é para ser uma coisa espiritual. Ele faz o chicote, segundo está escrito aqui, se o evangelho não é mentiroso, se Mateus não estava enganado, e dá-lhes umas lambadas boas. Imagino que ele não faria isso hoje. Imagino que ele não faria hoje.
Lá em Varginha, numa determinada igreja, o pastor pediu que os fiéis abrissem assim espaço para que ele pudesse entrar com o seu carro, um carro de tal marca, não sei qual, né? Para que os fiéis tocassem no carro e assim atraíssem prosperidade para eles. Teologia da prosperidade, que diz assim: se você está bem com Deus, você tem que estar bem no bolso. Se você não está bem no bolso, é porque você não está bem com Deus. Então vai ficar bem com Deus. E aí eu passo o número da conta, você fica de bem comigo e eu faço você ficar de bem com Deus, porque eu vou intermediar aqui uma negociação. Isso é lixo teológico. Ah, mas agora você pegou pesado. Eu não fiz chicote, eu bati com a língua. Jesus fez o chicote. Então é totalmente admissível. Dá para a gente reconhecer isso no Evangelho. O temperamento de Jesus era equilibrado, mas ele sabia agir com pulso na hora certa. Não era morno, né? E hoje em dia, às vezes, os cristãos é muito morno, né? Ou são muito mornos. Mas eu queria passar adiante aqui, em Mateus, e dizer o seguinte para vocês. No capítulo 22 de Mateus, Mateus ele vai registrar o dia seguinte desse fato que Jesus expulsou a turma lá no pátio do templo. Então quando Jesus chegou lá, você imagina bem, a turma estava com ele. Não, chegou o maluco, esquizofrênico, vai fazer confusão, vai surtar de novo. E alguns doutores da lei o interpelaram: peraí, mas com que autoridade você faz isso? Jesus seria preso no dia seguinte, hein? Olha a tensão emocional. Mateus, ele faz uma pintura disso. Ele praticamente tira uma fotografia com as palavras. Melhor, neste caso, do que qualquer outro dos evangelistas. Perfeito. Então ele vai dizer o quanto Jesus, ele chega ali, ele conta parábolas altamente provocadoras, anárquicas, no sentido de inverter a ordem da forma como aqueles homens encaravam a vida. E aí ele vai contar várias parábolas. E Mateus, ele escreve o seguinte: ouvindo que fizera calar os saduceus, os fariseus se juntaram em torno dele. Isso lá no templo, no dia seguinte desse episódio dos cambistas que trocavam dinheiro lá. E um deles, doutor da lei, perguntou para experimentá-lo: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele lhe disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o maior e o primeiro mandamento. Mas o segundo é semelhante a este: amarás o próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E Mateus para aqui e muda de assunto. Só que Lucas, ele dá continuidade. Ele vai dizer, Lucas, que neste momento o saduceu, o doutor da lei, perguntou para Jesus, porque ele ficou sem graça: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Se você pegar a parábola do bom samaritano em Lucas, você não entende muito bem por que Jesus contou a parábola. Mas quando você lê Mateus, você entra naquele clima emocional, naquela pensamentosfera nervosa. Estava mais ou menos como a pensamentosfera no Congresso. Ou até pior, porque lá era Jesus. Nós não temos nenhum Messias no Congresso. Alguns acreditaram que um dia tivemos, né? Esses se frustraram. Mas muito bem, lá era Jesus. E aí olha o que ele vai falar. Eu vou lhe contar uma parábola para você entender quem é o próximo de que eu estou falando. E aí ele começa: tomando a palavra, disse Jesus. Olha que parábola mais ingênua. Só que não. Descia um homem
de Jerusalém a Jericó. Pelo caminho, caiu em poder de ladrões que, depois de o despojarem e espancarem, se foram, deixando-o quase morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote. Vendo-o, passou ao largo. Do mesmo modo, um levita, passando por aquele lugar, também viu, passou adiante. Mas um samaritano, que estava de viagem, chegou a seu lado e, vendo, sentiu compaixão. Aproximou-se, tratou-lhe as feridas, derramando azeite e vinho, colocou em cima da própria montaria, conduziu à hospedaria, teve cuidado dele. Pela manhã, tirando 2 moedas de prata, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e o que gastares a mais, na volta te pago. Quem destes 3 te parece ter se tornado próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? Jesus não falou o nome, botou o nome na boca dele. O que ele respondeu? Quem usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faz tu mesmo. Reparem, o homem não falou samaritano. Tamanho o preconceito que eles tinham. Jesus conta essa parábola no templo, dentro de Jerusalém, exaltando o caráter e a espiritualidade de um samaritano, foi uma afronta tamanha que só por isso justificaria, dentro daquela cultura, aqueles homens doutores da lei se organizarem para tentar impeachá-lo na existência. E conseguiram. Porque era chegada a hora. Olha só que coisa mais interessante essa parábola, que a gente só pode entender a emoção dela quando a gente faz uma leitura conjunta com Lucas e com Mateus. Porque se você lê apenas Lucas, você vai saber a parábola, mas você não vai entender o contexto dela. Vou encerrar. Eu fui pelas trilhas de João, Marcos, Mateus e Lucas. Eu passei pelos 4 evangelhos canônicos, né? Tem muitos apócrifos, mas eu vou encerrar com Paulo de Tarso, considerado o 13º apóstolo de Cristo, com certeza o maior teólogo do cristianismo primitivo, né? do primeiro século. Foi ele que denominou os seguidores do caminho de cristãos, está lá em Atos dos Apóstolos, fundou dezenas de comunidades. E eu escolhi uma passagem aqui, ou foi escolhida através de mim, uma passagem para comentar com vocês, para a gente fechar. Segunda epístola, ou carta, é a mesma coisa, de Paulo aos Coríntios, que não tem nada a ver com corintianos, também, né? Só para a gente deixar tudo bem claro. Coríntios era o povo de Corinto, a segunda maior província do Império Romano, uma cidade cosmopolita. Lá em Corinto, é interessante, só para contextualizar, que Paulo fez amizade com um casal anos atrás, chamado Áquila e Priscila, quando ele ainda era Saulo, depois da estrada de Damasco, quando ele ficou 3 anos no deserto, se recompondo para poder voltar e encarar aqueles que o elogiavam e que iriam apedrejá-lo quando ele apresentasse Jesus como sendo Cristo. E aí esse casal, eles estavam em Corinto e ajudaram muito Paulo lá com a comunidade. O que estava acontecendo em Corinto? Corinto era uma cidade na Grécia. Então ali o evangelho, tal qual Paulo queria que chegasse, era muito deturpado, porque havia o paganismo, muitas crenças, e era uma cidade cosmopolita, ia muita gente de fora lá. Então o evangelho, ele sempre sofria deturpações. Paulo estava preocupado. Paulo, ele era ferrenho na defesa do seu ponto de vista com relação ao evangelho. Não podemos dizer que Paulo falava em nome da verdade, né? Mas ele falava
em nome daquilo que ele acreditava, da maneira como ele enxergava as coisas, e ele precisa ser muito respeitado, porque defendeu muito bem as suas ideias, com muita dignidade. E a história de Paulo é fantástica, né? Mas muito bem, no capítulo 4 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, eu vou encerrar. Por isso, não desanimamos deste ministério que nos foi conferido por misericórdia. Isso tem a ver comigo e tem a ver com você. Todo ministério nos é conferido por misericórdia. Seja ele o ministério da palavra, seja ele o da mediunidade, seja você um médium ostensivo de sustentação, que trabalha no passe, seja você um trabalhador em qualquer área, mas se você se considera um trabalhador na seara do Cristo, evidentemente que o trabalho do Cristo se dá muito mais lá fora do que aqui dentro, muito mais aqui dentro do que lá fora, também, fazendo uma troca aqui, né? É preciso que você saiba, eu tenho certeza que você sabe, até peço desculpas de estar apenas repetindo isso, tá? Mas é muito mais para mim do que para você. Isso lhe foi conferido por misericórdia. O maior necessitado é você mesmo. E eu estou aqui, meus amigos, não é para pregar nada para vocês. Eu estou aqui para compartilhar. E eu tenho certeza que das palavras que eu falo, eu sou o maior necessitado. Tanto que os meus ouvidos estão mais próximos da minha boca do que o ouvido de vocês. Apesar desse belo microfone, né? Então, Paulo diz uma coisa que é fantástica. Para de se orgulhar. Esse ministério seu te foi conferido, não é porque você é grande demais, está se achando muita coisa. É por misericórdia, humildade. Vamos tentar nos humildar. Até porque o orgulhoso se humilha. O humilde se humilda. Você não consegue humilhar uma pessoa realmente humilde. Ela se humilda. O orgulhoso vive melindrado. Melindre, soberba, isso é cria do orgulho que nós temos que combater em nós, que são os nossos demônios internos, dos quais Maria Madalena, Jesus expulsou 7. Eu fico pensando quais são esses 7 demônios: o orgulho, egoísmo. Eu fico pensando nos meus, e aí eu fico pensando que ela de repente poderia ter alguns parecidos com os meus. Bom, vamos lá. Mas rejeitamos todo procedimento fingido indigno. Então quer dizer que é possível ter procedimentos fingidos e indignos dentro de um ministério, falando em o nome de Jesus. Não andamos com astúcia, nem adulteramos a palavra de Deus. Quer dizer que tem pessoas que andam com astúcia e adulteram a palavra. Cuidado. Cuidado como você usa a tribuna espírita. Eu costumo dizer, é preciso respeitar esse solo. Esse solo é sagrado. Aqui você pode vir, tal qual nas sinagogas, na época do Cristo, dentro do judaísmo, qualquer pessoa podia subir lá e falar. Qualquer um. Qualquer um. Aqui também qualquer um, acredito que qualquer um, porque eu sou um qualquer, né? Estou aqui. Você pode também. Você prepara uma palestra, você chega na casa, olha, eu preparei uma palestra, tudo. Só que uma coisa é preciso saber, não importa se você é conhecido ou desconhecido, não importa. Você precisa fundamentar a sua palestra no Evangelho e na doutrina espírita. Você pode falar de ET, estou vindo de Varginha, né? Só para não deixar passar. De física quântica, de psicanálise, psicologia, neurociências, física quântica. Fale o que quiser, mas aqui ó, você fundamenta. Porque senão você vai ser tal qual um vendilhão do templo. Chega aqui e fala coisas bonitas e maravilhosas, e cadê Jesus na história? Cadê a doutrina espírita? Se eu quiser uma aula de física quântica, eu vou fazer uma faculdade. Cadê a fundamentação? É preciso respeitar a tribuna espírita. Isso é uma opinião pessoal minha. Digo e assino embaixo. Mas eu estou fundamentado aqui, porque parece que Paulo pensava da mesma forma. Então vamos continuar com ele. Mas, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a toda a consciência humana perante Deus. Se nosso evangelho, com E maiúsculo,
ainda estiver encoberto, está encoberto para os infiéis que se perdem. Porque tem muita gente que lê e não entende o Evangelho, né? Porque ele fica tal qual encoberto. Claro, pelo orgulho, pela vaidade, pela ganância. O Deus deste mundo, com D minúsculo ele escreve. Quer dizer que esse mundo tem um Deus. E talvez, né, conheçamos pessoas que sirvam o Deus diminuto desse mundo. O Deus deste mundo cegou-lhes a inteligência, a ponto de não perceberem a luz do Evangelho, esse com E maiúsculo, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, muitas pessoas se perdem no Deus minúsculo, no Deus com D pequeno, se perdem no Deus da mundanidade, no Deus da profanidade, se perdem na sua própria espiritualidade. Talvez por aquela questão do apego que nós comentávamos, que tem lá no Sermão da Montanha, que tem lá na doutrina budista. Estou terminando, gente. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor. Nós somos servos vossos por amor de Jesus. Aquele que quer, né, tem que servir. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o primeiro a servir. É o que ele está dizendo aqui. Eu quero trabalhar na casa espírita, mas eu só aceito posto de destaque, né? A pessoa vê cargo, não vê encargo. Imagine se ganhasse dinheiro então. Pois é só para pensar. Pois Deus que disse, das trevas brilha a luz. Foi quem fez brilhar a luz em nossos corações, para darmos a conhecer a ciência da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E se o Espiritismo chama para si a responsabilidade de ser o Consolador prometido, conforme está lá em João capítulo 14. Se o Espiritismo chama para si a responsabilidade de ser o Cristo redivivo, que nós possamos entender muito bem essa mensagem de Paulo no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios. Encerro a palestra com uma prece. Eu acho que é oportuno a gente rezar um pouquinho, né? Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho e dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração e dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos sobretudo a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Emmanuel e Chico Xavier. Muitíssimo obrigado a todos vocês, que vocês tenham uma excelente noite, um bom fim de semana e que a Semana Espírita continue brilhando cada vez mais aqui na mente e nos corações de cada um de vocês. Muito obrigado.